Bem-vindo no nosso canal. Aqui partilhamos podcasts poderosos que mudarão completamente a sua vida em todos os aspectos. Inscreva-se também no canal, ative o sininho para receber todos os nossos conteúdos. Boa escuta! Quem despreza a correção cai no escândalo e na pobreza. Entretanto, quem acolhe a repreensão é abençoado com honra. Por favor, vamos nos dedicar um pouco a esse versículo. Bem-vindos ao Brunecast. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa série Provérbios. E nós estamos em que série de provérbios, Wesley? Capítulo 13. Capítulo 13, Wesley. Wesley hoje está de fotógrafo. E nós estamos aqui reunidos também com um convidado muito especial. Qual é o nome do convidado, Wesley? Eliel, pastor Eliel. Eliel de quê? Pastor Eliel. Você não sabe o nome do convidado? Não, é pastor Eliel. Não, mas tem um sobrenome. É uma questão de honra. O sobrenome é Eliel. Pastor Eliel Lima! Wesley não sabia o nome do convidado. O que fazemos com esse jovem, pastor? Jovem, por favor, traga seus documentos amanhã. Compareça no RH segunda-feira. E Eliel Lima, além de ser um grande amigo, foi pregador da Conferência Destino do ano passado. Né? A oportunidade foi dada uma vez. A oportunidade foi dada e Eliel foi muito usado por Deus na Conferência Destino. Aconselho que você assista a Conferência Destino 2021, que foi realmente, mesmo no meio da pandemia, a gente teve que fazer num lugar menor, mas foi algo extraordinário. E está chegando a Conferência Destino 2022, final do mês de setembro, no Ibirapuera, São Paulo, para 10 mil pessoas, 10 mil destinados à vitória. Então, fica ligado nas informações sobre a Conferência Destino. Eliel, nós vamos prosseguir aqui no nosso estudo de Provérbios 13. A hora que você quiser, você pode vir comentando comigo. Eu vou começar lendo e a gente vai discutindo alguns versículos principais. Versículo 1 do capítulo 13 de Provérbios, eu vou ler na versão King James. O filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita a repreensão. Aqui ele está falando de duas coisas diferentes. Orientação, que é uma coisa, e repreensão, que é outra coisa diferente. Está falando que o filho sábio sabe acolher a orientação. Quer dizer que uma pessoa que não é sábia, ela não consegue acolher orientações. Você dá a direção, rapaz, aqui por esse caminho é melhor. Não, primeiramente prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Quando se olha o texto, dá para se entender o seguinte: essa geração é a geração que, para eles, é mais confortável informar do que pedir. Como assim? Exemplo, meu filho diz para mim: pai, estou indo na piscina. Ele não me pediu, ele apenas me informou. Então, quando o Provérbios está falando exatamente disso, na minha visão é o seguinte: há uma sabedoria, há uma porta que se abre quando se ouve o conselho. Quando se para ouvir, porque toda vez que você para ouvir um conselho, é um conjunto de coisas, é livramento, é alguém que está vendo o que você não consegue ver, é a voz da experiência. Quem está falando conhece o caminho pela qual você deseja passar. É verdade, é verdade. Mas aqui também está dizendo que o insensato não aceita a repreensão. Às vezes, o teu pai, o seu mentor, sua autoridade espiritual vai vir com uma orientação, mas às vezes ele vai vir com uma repreensão e você tem que estar preparado para os dois, para ser orientado e para ser repreendido. E eu tenho certeza que aquele que vive debaixo de orientação e aceita a repreensão, caminha mais seguro e caminha mais rápido nessa vida. Sim. Versículo 2: do fruto da boca o ser humano se alimentará do bem. Então é do fruto da boca que você se alimenta das coisas boas, ou seja, cuidado com aquilo que você fala. Entretanto, a ambição dos ímpios é a crueldade. A pessoa que consegue guardar a sua boca preserva a sua própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. O poder das palavras, Eliel. Eu sempre falo isso, versículo 3 aqui. A pessoa que consegue guardar sua boca, ou seja, chega num lugar e fala pouco, não sai falando da vida dos outros,
Verdade. Não toque em autoridade. Eu estou escrevendo um livro chamado Códigos Milenares que eu explico sobre isso. Eu dou vários códigos bíblicos milenares de preservação de vida, de evolução espiritual. Sim. E um deles é não se levante contra a autoridade. E é o que muitas pessoas não entendem. Ela se baseia na posição que possa ter e a gente se comporta dizendo assim, eu vou falar, eu posso falar tudo. Não é isso. Existe ambiente, existe momento, existe pessoas para quem você vai falar, existe formas de falar. E quando a pessoa, Brunet, ela se precipita em palavras, ela pode estar abortando a sua próxima estação, porque há um poder na palavra, um peso. Uma palavra que é dita em um momento errado, ela pode fechar uma porta, ela pode arrancar a pessoa de um caminho próspero que ela estava seguindo, porque ela falou errado, ela falou na hora errada. E outra, vivemos também uma outra crise. Pessoas que querem falar coisas que não têm autoridade para falar. Porque não é só, eu tenho aprendido algo, não é só você querer falar aquilo que na sua visão está certo, ou até mesmo possa ser certo. A questão é se você tem peso, autoridade e história para falar. Muito bom. Versículo 4. O preguiçoso ambiciona e nada alcança. Ou seja, ele tem força para ambição, mas não tem força para alcançar nada. Mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. Aqui está falando do poder do trabalho. Não adianta desejar se você não está disposto a pagar o preço para ter aquilo. Jamais deseje o que você não está disposto a pagar o preço para ter. Isso é muito importante. 5. Os justos odeiam tudo o que se parece com mentira, mas os perversos produzem vergonha e desgraça. Está falando o seguinte: os justos, eles têm raiva do que se parece com mentira. Imagina quando dá mentira. Se parece de mentira, o justo já não consegue se relacionar. Sim. E um dos princípios milenares que a gente precisa guardar é o princípio da justiça. Da gente ser justo em tudo. Verdade. Né? A Bíblia diz que Deus odeia balança enganosa. Verdade. Deus odeia sim, a palavra morninha. Ou é sim, ou é não. Deus nunca está no desequilíbrio da coisa. Então, é muito importante que tudo que parece mentira você está fora. Por quê? Porque assim você assume a posição de justo. Verdade. Versículo 6. A justiça guarda o homem íntegro, mas a impiedade arruína o que vive praticando o pecado. Queria falar um negócio sobre isso e você pode complementar. Assim. As pessoas confundem pecado com viver em pecado. Eu agora batizei quase 80 pessoas lá no Rio Jordão, numa viagem que a gente fez a Israel. 80 pessoas que nunca tinham se batizado na vida, que aceitaram Jesus, se arrependeram dos seus pecados e foram levadas às águas. Isso. Ok. Muitas pessoas me questionaram o seguinte: Thiago, eu estou com dúvida se eu posso me batizar ou não. Eu falei, por quê? Eu falei assim, porque eu tenho quase certeza que eu vou pecar depois disso. Eu falei, você tem quase certeza? Eu tenho certeza absoluta que você vai pecar, não tem como. Nós somos seres humanos. Sim. Mas existe uma diferença de você errar e você viver errando, de você mentir e ser mentiroso. Mentiroso, verdade. Porque o que é a prática do pecado? A iniquidade, você ficar acostumado com aquilo, repetir, acumular pecados. Então, a iniquidade, ela gera consequências de morte terríveis. Mas o pecado, se realmente for um acidente na sua vida e for seguido de um profundo arrependimento, como é que a gente sabe se você se arrependeu de verdade? Se você não voltar a cometer. Verdade. Entendeu? Verdade. Só dá pra saber se você se arrependeu de verdade depois de um tempo. Porque você fala, cara, eu tô com raiva dessa situação, eu tô com nojo disso que aconteceu, não vou voltar a cometer. Pronto, se arrependeu mesmo. Verdade. Então, chorar não é se arrepender. Sim. Chorar pode ser remorso. Sim. Se arrepender é mudar de conduta imediatamente depois. É quando você reconhece. É o texto lá de 2 Reis, capítulo 6, quando os filhos dos profetas estão na beira do Jordão e um deles vai cortar a madeira porque eles queriam ampliar e o machado cai nas águas. E a restauração, ela tem um caminho, né? A restauração, ela tem um caminho. E a Bíblia diz que eles disseram assim, era emprestado,
E Eliseu pergunta onde caiu. Ele mostra, toda vez que você quiser viver uma vida de santidade, mudar essa rota, não viver uma vida de pecado, acumular pecado, você mostra onde foi que errou, você se expõe. Quem quer restauração não tem medo de se expor. Quem quer mudança não tem medo de se expor. Ele não está nem aí com o que vão falar à sua volta. Ele quer mudar de vida. Foi isso que Zaqueu fez. Zaqueu, o dia que quis mudar de vida, ele subiu na árvore. Em Provérbio diz que aquele que esconde suas transgressões jamais prosperará. Mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Não é só confessar. Tem que deixar. Tem que deixar. É isso aí. Isso aqui é muito importante, gente, porque por muito tempo minha vida ficou presa. Porque eu achava, é isso aí que você falou, que existem coisas que ninguém precisa saber, mas com Deus não é assim, porque Deus é luz. Não pode ter nada nas trevas. Com Ele mora a luz. Exatamente, isso é muito importante. Então, lembre-se que a impiedade arruína o que vive praticando o pecado. Versículo 7. Alguns assumem falsamente o papel de ricos e prestigiosos, mas nada eles têm de fato. Outros passam a ideia que são pobres, mas possuem grandes riquezas. Isso aqui é a pura realidade no mundo virtual hoje, né? Verdade. Você vai no Instagram do cara, parece que ele é rico. Você vai na conta bancária e fala, é pobre. E eu conheço muita gente, cara, lista Forbes, gente assim, muito bem posicionada financeiramente, gente que lidera esse mercado, que se você largar ele num supermercado, você acha que ele é o atendente. Da simplicidade dele mostrar que não tem nada. Chega a constranger, né? Aquilo que a gente estava falando hoje. E pessoas que às vezes não tem nada, cara, assim, a soberba, uma altivez. Esses dias eu vi uma foto no Instagram que apareceu para mim, quando você tá na lupa ali, fica aparecendo umas sugestões de postagem. Aí apareceu assim, ó. O pobre e o bilionário. Aí o pobre tava com uma camisa da Gucci falsificada, com um cordão de ouro, que na verdade qual é o nome daquilo? Bijuteria e tal. E o bilionário botaram uma foto do Mark Zuckerberg, dono do Facebook, com uma camisa cinza, uma calça jeans, sem relógio, todo simples assim. Ele falou assim, essa é a grande diferença, né? E é esse versículo aqui. O pobre tentando vender uma ideia de rico e o rico mostrando que não tem nada, justamente para não ter perturbação na vida. Verdade. E essa é a realidade de hoje nas nossas redes sociais. Versículo 8. As riquezas de uma pessoa servem de resgate para a sua própria vida, mas o pobre jamais será ameaçado. Léo, você que é pobre, conta pra gente. Ninguém me olha, nunca ninguém te me vê. ameaçaram. Não. Eu passo batido, pelo contrário. É verdade que uma vez você foi ser assaltado e o cara te deu R$50. Quando o cara abriu a carteira, falou, não, deixa eu plantar a semente da tua vida. Eu vim levar, mas eu vou te dar. Eu vou ter que investir, porque nessa humilhação você não vai continuar. A gente tá brincando, mas a verdade é que isso aqui é engraçado, né? Porque se você lembra numa época que tinha muitos sequestros no Brasil, quem era sequestrado? Quem tinha para pagar o resgate. Verdade. Né? Mas a gente tem que lembrar que existem vantagens e desvantagens na riqueza, como existem vantagens e desvantagens na pobreza. 9. O fulgor da luz dos justos brilha esplendidamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará totalmente. Forte. A arrogância só produz contendas, mas a sabedoria está com aqueles que buscam conselho. Cara, a arrogância já mostra o seguinte, quem é arrogante não busca conselho. Verdade. Quem é arrogante produz briga. Ninguém serve para falar com ele, ninguém tem nada para acrescentar. Exatamente, não aprende com ninguém. Não aprende com ninguém. 11. O dinheiro arrecadado de maneira inescrupulosa se extinguirá, mas quem o conquista honestamente terá cada vez mais. Isso aqui, gente, é muito importante. Isso é um princípio e uma promessa. E é importante porque o que acontece? A graça do dinheiro é a conquista, não é tê-lo. Tem muita gente que tem e está em depressão. Tem muita gente que tem e está botando na rua, nos jogos, na bebida e na prostituição. Está jogando fora. Por quê? Porque não teve a conquista. A Bíblia, a sabedoria milenar está falando que a conquista honesta é que faz você ter mais. Então, quer sonhar em ser rico? Não tem problema não. Só saiba que você não pode amar o dinheiro e ter que ganhá-lo de forma trabalhosa e honestamente. Por que trabalhosa? Porque o processo do trabalho é o que te faz valorizar cada centavo. Verdade. E você pode ver que um herdeiro ou uma pessoa que teve acesso a riquezas ilícitas, eles não tratam o dinheiro da mesma forma que uma pessoa que trabalhou para ter.
É totalmente diferente. Porque eles não têm nas mãos o preço que foi pago. Cadê herdou? Estava tudo pronto. Então ele não processa isso. Quando ele nasceu, já tinha um caminho. Uma estrutura, né? Sabe uma coisa que eu penso muito? Uma das minhas principais entradas financeiras são os meus livros. A gente está chegando a 1 milhão de livros vendidos no Brasil. E aí, às vezes, eu vou comprar alguma coisa. Sabe como é que eu penso? Ele olha uma coisa assim, uma coisa que eu quero comprar no shopping. Aí o cara fala lá o preço, R$300. Caraca, R$300. Quantos livros eu tenho que vender para ter o dinheiro para comprar isso que eu quero? Aí quando eu paro para pensar, 10 livros, ou 11 livros, 12 livros, para comprar isso. E como é a dificuldade que é vender 12 livros, onde eu tenho que estar trabalhando para esses 12 livros irem embora, muitas vezes eu deixo de comprar. Mas eu tenho dinheiro para comprar. Mas como eu sei como o meu dinheiro entra, eu penso em trabalho. Quanto de trabalho vale essa camisa, por exemplo, que eu quero comprar? E muitas vezes eu dou para trás. Então é importante a gente calcular pelo trabalho, porque a gente valoriza muito mais o que Deus nos dá. 12. A expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito revigora ou renova o vigor da vida. Verdade. Quem zomba da palavra pagará caro por isso. Mas aquele que obedece ao mandamento será regiamente recompensado. Por quê? A palavra de Deus, ela é bússola, né? Ela é a fonte. Quando você despreza a palavra, você pode estar abrindo mão da sua próxima estação. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então você não pode abrir mão daquilo que pode te levar a um nível que você nem imagina. A palavra de Deus é a fonte. E tem mais também. Se a palavra é como um GPS, né? É o guia dos caminhos. Olha o que diz: quem zomba da palavra pagará caro por isso. Experimenta zombar do teu GPS quando você está numa cidade que não conhece. E o GPS manda você virar à esquerda, você fala, sabe de nada, vou em frente. Você vai pagar caro, você vai pagar gasolina, que está caríssimo. Você vai pagar com o seu tempo, porque até recalcular a rota, até tudo. Isso aí. Então quem zomba da palavra... Vai correr risco, o perigo. Ainda tem isso? Eu tenho uma experiência. Uma vez, eu estava lá no Rio, aí o Waze me mandou entrar numa rua. Eu falei, esse é maluco. Perdi a agenda. Porque ele me mandou virar à direita, eu não virei. Mais na frente, eu fiquei travado 1 hora no trânsito. Travado. Caramba. Porque perdi a agenda. Eu não consegui chegar no compromisso. Porque simplesmente eu ignorei. Quem zomba da palavra pagará caro por isso. Mas aquele que obedece o mandamento será regiamente recompensado. É isso aí. Quer recompensa? Obedece os mandamentos. Verdade. A instrução dos sábios é fonte de vida e tem o poder de distanciar o ser humano das ciladas mortais. Cara, isso é fortíssimo, ó. A instrução, 14. A instrução dos sábios é fonte de vida e tem o poder de distanciar o ser humano das ciladas mortais. Quanta gente já caiu em cilada mortal? Dívidas financeiras mortais, separações mortais, quebras mortais, contratos que aniquilaram a vida do cara. Porque não seguiu uma instrução, né? Não seguiu a instrução dos sábios. 15. O bom entendimento conquista o favor, mas as estratégias dos ímpios não permanecerão por muito tempo. Toda pessoa prudente deve agir com sabedoria, mas o tolo torna pública a sua tolice. Eita! O mensageiro ímpio tropeça em sua própria malignidade, mas o emissário digno de confiança apresenta a salvação. Quem despreza a correção cai no escândalo e na pobreza. Entretanto, quem acolhe a repreensão é abençoado com honra. Por favor, vamos nos dedicar um pouco a esse versículo. Você conhece alguém que já caiu em escândalo? Meu Deus. Você já conhece alguém que caiu na pobreza? Sim. A Bíblia diz que eles só caíram em escândalo e na pobreza, não é porque erraram não, é porque desprezaram a correção. Porque a correção... Eles erraram, a correção veio e eles não aceitaram. Aí cai no escândalo e na pobreza. Porque a correção, ela é o caminho da restauração. Você vê, voltando lá do 2 Reis, capítulo 6, é muito interessante. Eu estou falando esses dias nesse capítulo, ele está muito vivo dentro de mim. Ele diz para o profeta, era emprestado. Ok.
Era emprestado. Ele grita, ok. Se expõe, né? Porque gritar você se expõe. Era emprestado, revela uma coisa que só ele sabia. Ok. Mas olha o caminho da restauração. Eliseu falou assim: onde caiu? Ele teve que mostrar aonde caiu. Quando ele mostra aonde estava, o machado flutuou. Existem pessoas que elas poderiam estar em outro nível de vida, ser restaurado por completo e viver até uma glória muito maior, mas eles não quiseram trilhar pelo caminho da restauração, porque trilhar pelo caminho da restauração requer exposição. Você vai ter que dizer, você vai ter que mostrar. Requer abandono, vai ter que abandonar o que fazia mesmo. Porque depois de ser exposto, você não consegue voltar, porque agora todo mundo sabe. Então isso é muito importante, cara. E você está aberto. E você está aberto para o caminho que Deus vai usar para te restaurar. Você lembra de Naamã? Quando o profeta disse para ele o caminho, ele fica louco. Não, pô, tem rios mais limpos na Síria. Por que eu vou me banhar no Jordão que está sujo? 19. A esperança que se realiza satisfaz e alegra a alma. O tolo, contudo, jamais se desapega do mal. Aquele que caminha com os sábios será cada vez mais sábio. Olha aí, com quem você anda, você aprende e se torna parecido. Todavia, aquele que anda na companhia dos insensatos acabará arruinado. Aqui é interessante porque diz que se você andar com sábio, você se torna sábio. Mas se você andar com insensato, você não vai se tornar insensato, você vai se tornar um arruinado. Pior ainda. Vai acabar com a tua vida. Então, com quem você anda determina se você vai para o caminho da sabedoria ou da ruína. A infelicidade persegue os pecadores, mas a prosperidade é a recompensa dos sábios. Olha que forte. Sabe uma pessoa que está sempre infeliz? Você pode ver que tem alguma coisa escondida, pecaminosa, algum erro que ela não consegue trazer à tona, não consegue resolver. Uma pessoa que tem tudo para dar certo e nunca dá, tem alguma coisa errada. Então a infelicidade persegue os pecadores, mas a prosperidade é a recompensa dos sábios. E você vai ver que geralmente a infelicidade está conectada com a falta de prosperidade. Porque a prosperidade, ela é uma exclusividade dos sábios, e quem é sábio jamais estaria infeliz. Rapaz, isso é forte, repete isso. A infelicidade... Essa é a mensagem de domingo. Amém? Não vá copiar agora. Não, já me abriu uma série aqui. A infelicidade persegue os pecadores, mas a prosperidade é a recompensa dos sábios. Isso quer dizer que a prosperidade ela é exclusiva da sabedoria. Então você tem que ter sabedoria para ser próspero. E se você tem sabedoria, você não é infeliz. Entendeu? Porque quem tem sabedoria não vive em pecado, e a infelicidade é fruto disso. Então, nós temos que entender o caminho que Deus está treinando para a gente nesse capítulo 13 de Provérbios, que primeiro é um confronto, né? O Brunecast de hoje, apesar de a gente estar com um super amigo aqui, um grande pregador, um cara que me abençoa muito, não só com a sua amizade, mas com as suas palavras. Fui extremamente abençoado na pregação que ele fez na Conferência de China, as 2 pregações. Né? Mas, então, por a gente ser amigo, a gente ri, brinca, mas hoje é um dia de confronto aqui. Provérbios 13 deixa claro que é confronto. 22. O homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos, mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída aos justos. Eita, aqui entra uma coisa muito interessante. Existem muitas pessoas que elas são muito confrontadas, Brunet, quando vê a prosperidade do infiel. O cara faz um montão de besteira e aparentemente, abre aspas, está próspero. Aí eu lembro do meu pastor Silas falou uma coisa muito interessante. É o final, irmão. É o final. Me diga o final. E é interessante. Não termina bem. Quem quebra princípios, quem cresce em cima das costas dos outros, arrebentando os outros, o final, pode olhar, é exatamente o que diz esse versículo. Porque não adianta. Deus trabalha com justiça, né? Deus trabalha com justiça. E Deus preserva. E Deus preserva muito o final. Você lembra de Davi recebendo dando conselhos a Salomão? Salomão faz questão de lembrar Davi sobre Barzilai. Olha o que Davi vai dizer para Barzilai.
para Salomão: Salomão, eu quero que os filhos de Barzilai se assentem à tua mesa para sempre. Você não vai trazer aqui no palácio, trazer eles no palácio um dia, não. Eles vão comer pão à tua mesa para sempre, porque o seu pai me ajudou quando eu fugia do seu irmão Absalão. Olha isso. Olha o que Davi está dizendo para Salomão. Conjecturando, Salomão deve ter olhado: ô pai, Barzilai, Gileade. Pai, Barzilai morreu, pai. Tem anos. Meu filho, ele morreu, mas a oferta dele não. A fidelidade dele não. Os filhos dele vão comer pão à tua mesa para sempre. Então, esse versículo aqui: não abra mão da fidelidade, não abra mão da justiça, não abra mão de fazer o bem, porque isso vai refletir na sua vida e vai refletir na sua geração. Tremendo. Versículo 23: a boa terra dos pobres produz generosas colheitas, mas por falta de justiça eles a perdem. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Quem o ama de fato não hesita em corrigi-lo. A própria Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. Isso aqui é muito importante. Não fique na dúvida. Você ama seu filho, corrija-o. Diga não. Coloque limites. É isso aí. Não pode, não pode. Lá em casa tem tempo para celular e iPad. Acabou. Vou chorar. Pode chorar 3 horas aqui até secar as lágrimas, que eu não vou negociar, porque nós precisamos aprender a colocar limites, tá bom? Aprender a corrigir. Errou, pode estar na festa que for, com o governador presente, eu levo no cantinho, chama a atenção, bota de castigo, senta e acabou. Porque a gente precisa aprender a disciplinar os filhos. E 25, que é o último versículo: o sábio recebe o suficiente para satisfazer plenamente seu apetite. Isso aqui é fortíssimo. O sábio recebe o suficiente para satisfazer plenamente o seu apetite, mas a alma dos perversos, contudo, sempre está faminta. Aqui fala de contentamento. Contentamento é uma exclusividade dos sábios. Eita, é forte. Quando você é sábio, você tem o suficiente para ficar satisfeito. Quando você é sábio, o carro que você tem te deixa feliz. Qual é? Não importa. É o meu carro. Verdade. A sua casa é a que te deixa feliz. O sábio recebe tudo que precisa para satisfazer o seu apetite, mas a alma dos perversos está sempre faminta. Então, muito cuidado com a ganância, porque todo ganancioso é perverso. Está sempre querendo mais, porque nunca tem contentamento. E não é só querer mais, ele está disposto a qualquer coisa por aquilo que quer. Exatamente. Ele está disposto a qualquer coisa por aqui. Quebra princípio, abre mão de amizade, trai, tripudia, passa por cima dos outros só para satisfazer o seu apetite. Isso é muito forte, isso é muito sério. Preste atenção. Uma ideia, só nesse finalzinho eu já tive 3 insights poderosos para o meu livro novo que eu estou escrevendo. 3 insights poderosos. E forte, jovem, depois conversaremos sobre direitos autorais. Não, é tremendo isso aqui, tá mexendo comigo, porque é muito princípio poderoso que Salomão deixou, né? Muito. Agora me diz uma coisa, que é uma dúvida que meus ouvintes aqui no Brunecast sempre mandam. Eu já expliquei algumas vezes da minha forma de ver, eu queria escutar a sua forma. Você que é um pregador erudito, né? Perito em suas obras. Por que você acha que Salomão, com toda essa sabedoria aqui, terminou mal? Rapaz, uma das coisas muito interessantes, que eu tenho pensado muito sobre isso, é que não... Há uma frase assim, né? Eu vou começar por essa frase. Não importa, não sei se você já ouviu, não importa como você vai começar, importa como vai terminar. A Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo. O fim é melhor do que o começo. Eclesiastes. Vale mais o fim das coisas do que o início delas. Então, eu percebo que Salomão, ele se preocupou muito em não errar como o pai errou, porque ele vai construir, por exemplo, ele vai construir o templo que era para o pai construir, e ele sabe que o pai só não construiu porque errou. Então Salomão teve ele teve acesso aos erros do pai e passa a vida tentando acertar, tentando fazer diferente, recebe a sabedoria que o pai não recebeu, tem acesso a coisas, a riquezas que o pai não recebeu, mas não se preocupou em não apenas
fazer isso, mas também levar os princípios que ele mesmo fala para o final da sua vida não fosse diferente de como ele começou. Ele não teve essa preocupação. Então, assim, eu entendo dessa forma. Ele se preocupou em começar bem, ele se preocupou com o meio da vida, mas não se preocupou com o final. E tem várias... E no final ele está cansado, né? Você vê que no final ele está cansado. Ele está mais depressivo. Você vê que ele escreve Eclesiastes já desgostoso da vida. Tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Nada importava mais para ele. E ele comete ali 2 erros que eu considero que foi o fim... como é que fala? A gota? O fim da gota, né? Acho que sim. A gota final? Não, como é que é? A gota d'água, foi a gota d'água. Ó, esse menino. É o Wesley. Não fala nada no final. Não fala nada. Versículo ele não sabe nenhum, mas gota mais, ditados populares ele acerta. Gota d'água. No final ele vale um passarinho na mão. Esse dia ele perguntou: Tiago, onde está escrito? Qual o versículo que está escrito que mais vale um passarinho na mão do que 2 voos? Eu falei: vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, jovem. Mas eu tenho para mim o seguinte: Salomão comete um erro que é, primeiro, ele desobedece a Deus. Deus fala: não ame as mulheres estrangeiras. Aí quando ele se apaixona, a Bíblia fala o seguinte: e Salomão amou as mulheres estrangeiras. Não é se deitou, não. Ele amou, ele se apaixonou. Sim. Então, ele passa por cima de uma ordem divina. Não tem sabedoria que seja mais forte do que uma ordem divina. E se você botar assim, eu tenho um livro chamado O Maior Poder do Mundo, que eu explico vários poderes que regem a humanidade. O poder da sabedoria, o poder dos relacionamentos, o poder da fé, o poder da informação, que é um dos maiores poderes do mundo, a informação, e o poder do amor. Né? A Bíblia diz que o amor é mais forte que a morte. Então, na lista de poderes, o amor é mais forte que a sabedoria, porque é até mais forte que a morte. Sim. Então, no final, ele ama a coisa errada. E ao amar a coisa errada, ele destrói a sabedoria. A sabedoria perde para esse amor. Então Salomão acaba terminando mal. E uma das coisas que eu estou escrevendo nesse livro novo que eu estou acabando, chamado Códigos Milenares, eu explico o seguinte: só chega inteiro no final. Aliás, eu digo assim: chegar inteiro no final é exclusividade de quem cumpre princípios. Eita! Exclusividade. Você só chega inteiro no final se cumprir princípios. Verdade. Né? E mesmo com altos e baixos na vida, porque Davi falhou pra caramba, mas ele voltava pro princípio. Ele se arrependia e voltava pro princípio. Terminou bem. Verdade. Entendeu? Então, gente, eu estou muito feliz aqui de estar recebendo Eliel Lima. Eliel Lima é pregador, pastor, meu amigo, esposo da Midian Lima, aquela que canta Jó. Né? Ela é muito famosa lá em casa. A gente bota todas as músicas de manhã, eu e o Janine, para nossos devocionais. A gente escuta muito Midian. E Deus seja louvado pela tua vida, pelos seus filhos. Obrigado por esse tempo precioso aqui no Brunecast. Você que está nos assistindo, tira um print agora, sobe aí no seu stories do Instagram, pega o link aqui do Spotify, manda nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, divulga para todo mundo. Provérbios 13 foi muito profundo, talvez um dos provérbios mais profundos que a gente já discutiu aqui. Então espalha para todo mundo isso, tá? E se você está assistindo esse Brunecast antes de 5, 6 e 7 de maio, ainda dá tempo para você entrar no nosso grande curso, a nossa formação Método Destiny, 3 dias presencialmente comigo aqui em São Paulo, onde você vai ser treinado para se tornar um especialista em princípios milenares, onde você vai ter um certificado internacional do nosso Instituto Destiny em Orlando, na Flórida, onde você vai aprender vida emocional, vida financeira, vida familiar, vida espiritual, de acordo com os códigos milenares. Impossível ficar de fora. Vou pedir para deixar aqui no Spotify, né, Wesley? Vou botar aqui embaixo o link para você garantir sua inscrição. Eu faço votos de paz e prosperidade. Até o próximo Brunecast. Obrigado, nego. Abraço.